Esse herói aqui é o Pompom de Ferro, super-herói de armadura, do quadrinho Popó, que é o quadrinho que eu tô fazendo. Nesse vídeo a gente vai desenhar a cena que o Pompom de Ferro chega voando e aterriza na frente de 3 bandidos que roubaram a sua maior criação, o Pompom de Energia. Nessa página eu comecei pelo quadrinho de baixo, não me pergunte por quê, mas eu começo desenhando os figurantes. Por algum motivo, não foi intencional, mas eles me lembram muito aqueles personagens do jogo Papas Burgueria e Papas Pizzeria, foi igualzinho. Eu jogava muito esses jogos quando era pequeno, e é engraçado como que as referências de tudo que a gente vê vai ficando e acaba incorporando o nosso estilo, mesmo que a gente não queira. Conta aí pra mim, é uma referência que tu gosta muito. Tem 3 planos nesse quadro, né? No plano da frente a gente tem os nossos 2 figurantes, no segundo plano a gente tem 2 prédios muito mais próximos, e atrás tem os outros prédios e o Pompom de Ferro que tá voando. E essa cena eu demorei muito pra fazer ela. Eu tinha feito a sketch dela de um jeito e tava muito difícil traduzir ela pro papel. Tentei desenhar ela de alguns jeitos que não ficou legal, até que eu cheguei nesse que foi muito bom. Utilizei a ajuda de um bonequinho do Goku pra moldar a pose e conseguir acertar. No quadro do meio, a gente tem o Pompom de Ferro voando no meio da cidade. E aqui eu tomei um pouco de liberdade artística. O mais legal de fazer gibi, de fazer mangá, é que tu pode exagerar. Foi exatamente o que eu fiz nesse segundo quadro. O rastro está muito maior do que o prédio. Eu fiz isso para reforçar a ideia de movimento, para passar essa mensagem que ele está andando numa velocidade muito absurda. E foi muito legal desenhar esse rastro, porque eu pude encher de detalhes as rachuras, dá uma ideia de movimento que fica bem legal. E aí a gente chega no quadro principal. Esse quadro foi muito legal fazer, primeiro porque é o Pompom de Ferro. O Pompom de Ferro é aquele personagem que ele não é o protagonista, mas ele acaba sendo o protagonista pra muita gente. Eu acho que todo mundo conhece esse tipo de personagem. Eu acredito que eu pude dar bastante vida pra ele, bastante movimento. É um personagem cheio de detalhes, eu passo a primeira mão de lápis, então depois eu passo esse fuminho. Ele é um monte de papel condensado, ele ajuda a espalhar mais o lápis pra ficar mais harmônico. Adicionei um pouco de esfumaçado no óculos do Pompom pra dar esse efeito. Depois eu passo a borracha pra fazer mais detalhes. Em alguns momentos eu tive que reforçar a caneta, porque o nanquim não tava pegando por cima do lápis azul, que é o lápis que eu uso pra desenhar, por isso que a câmera não capturar ele. E depois eu adicionei essas linhas de ação, dá muito mais impacto pra cena, valoriza muito ela, e eu gosto de colocar linhas de ação. Tu vendo o Popó, tu percebe que eu gosto bastante de colocar linhas de ação. Essa foi apenas a primeira página, já temos a segunda, que é quando o Pompom finalmente chega, aterriza, e a gente vê a cara de cagado dos vilões. Essa página também foi maravilhosa de fazer. Comecei ela fazendo o quadro dos 3 bandidos que estão correndo, e eu gosto muito de desenhar o Harold, que é esse bandido aqui no meio. Ele é engraçado, apesar de fazer coisas muito ruins, mas é um personagem bom de se trabalhar. O balão aqui eu fiz ele bem espetado, porque ele tá gritando com os seus capangas. Você vai descobrir o que ele tá falando se tu for ler o Popó no capítulo que o Pompom chega e aterriza. Eu também adicionei linhas de ação para reforçar a ideia que eles estão correndo. Então nós passamos pro quadro principal, e eu acredito que é o quadro mais bonito. A parte que eu mais gostei aqui foi as linhas da fumaça. Eu pude brincar com linhas de diferentes grossuras. Elas contribuem para dar a ideia que a fumaça está disforme, que uma hora ela está grande, depois ela fica pequena. Assim como a fumaça na vida real, né? Ela é muito disforme, muito volátil, a forma dela muda constantemente. Eu quis tentar passar isso aqui, a fumaça que está saindo do Pompom. O Harold, o Ping e o Pong, sim, esse é o nome deles. Eu pude adicionar bastante linhas para reforçar essa ideia de impacto, essa ideia de medo, essa ideia que eles estão diante de algo muito temoroso. Imagina, tu está correndo e se depara com um cara de armadura aterrissando na tua frente. Qual seria a tua reação? Comenta aqui embaixo pra mim. Eu adicionei bastante linhas ao redor do quadro, ajudam a compor essa cena de impacto. Então vem o Pompom, onde eu passo mais lápis, aplico mais detalhes. Eu esqueci de passar esse fuminho nesse desenho, eu só vi depois que eu já tinha completado todos os detalhes. Eu pensei, não vou fazer de novo. Aqui a gente tem todo um conceito, né? A página está de um modo circular. O Harold está bem no meio, e a gente tem esses 2 bandidos nas laterais, eles estão um pouco acima, formam um U aqui embaixo. Então tu tem esse U e tu olha pro Pompom. E aí tu fica olhando pra esse meio, as linhas aqui ajudam a fazer isso. Elas direcionam pra que tu fique olhando em círculo. Isso é uma página que prende o olhar, e eu amei fazê-la.
As últimas cenas do Popó que eu estava desenhando, elas eram muito mais de diálogo, onde o Harold, que é o nosso vilão principal durante esse primeiro momento, ameaça o Pompom de Ferro. Ele está sem a armadura. São cenas muito boas, mas elas são apenas diálogo, não tem muita ação. E aqui é a cena onde o Pompom aparece de fato, então eu pude desenhar linhas de ação, pude fazer algo mais dramático, eu pude desenhar o Pompom de armadura, que apesar de dar muito trabalho, eu amo fazer isso. E mais maravilhoso do que isso é tu deixar o teu like. Fazer essas 2 páginas me levou 3 horas. Essas 3 horas não merece teu like, eu não sei mais o que merece. Para ler o Popó é muito simples, basta entrar no link da descrição. Fazer esse quadrinho dá muito trabalho, como vocês viram, foram 3 horas de produção. Se tu quer ajudar a financiar esse projeto, quer ajudar a que mais páginas saiam de forma mais rápida, é só fazer uma doação pelo LivePix. Qualquer valor já ajuda demais na construção desse projeto, na construção desse sonho que é o Popó, a história de um herói, um gibi, um quadrinho de super-heróis brasileiro. Essas 2 páginas foram apenas o início de uma sequência de luta entre o Pompom de Ferro e o Harold. Vai ter muita ação, muita dinâmica, muita pancadaria. Eu vou registrar tudo e deixar disponível neste vídeo aqui. Se tu quer saber como que acontece essa luta, é só acompanhar, é só clicar e assistir o próximo vídeo.